Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aproveitando que é domingo. Acho que vai fazer um barulhinho aí, mas acho que vai dar pra ouvir. Não sei se eu... Tá. E é um vídeo que vocês pediram pra eu gravar, que é como que foi o meu processo de mudança, né? Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia. E morei em Goiânia a minha vida toda, com a minha família, meus pais, a minha irmã, meus avós, minha cachorrinha, a Amora. E quando eu passei na residência, eu vim pra São Paulo morar sozinha. Na verdade, eu divido, né? É um estúdio, só que a minha colega de quarto foi morar com a irmã dela e agora no momento eu tô sozinha. E como que foi o processo, né? Pra procurar apartamento, como que foi assim... Porque foi tudo muito rápido. Eu decidi que eu ia vir pra São Paulo, que eu ia fazer a prova em em agosto. A prova foi em setembro e eu me mudei em fevereiro. Foi isso mesmo. Isso, eu me mudei dia 20 de fevereiro. Então, quando eu decidi que eu ia fazer a prova em agosto, eu já falei pra vocês que eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar, né? Acreditava fielmente que eu ia passar. Então eu já comecei a procurar apartamentos aqui em São Paulo. E aí eu procurava no Quinto Andar, no Booking, acho que foi mais nesses. E aí eu comecei a procurar no TikTok e eu comecei a ver que tinha algumas moradias universitárias, né? Que tem a Olive, tem o Share, que é aqui onde eu moro. E eu achei muito legal como que era aqui no Share. Eu gostei muito da estrutura, eu gostei, assim, que já era muito mobiliado. Eu acho que isso é uma coisa pra quem quer mudar, procurar um apartamento que seja mobiliado, porque fica muito mais em conta, né? Ainda mais que, assim, você não sabe se depois da residência você vai continuar aqui, se você vai voltar pra sua cidade. E ia ficar muito caro ter que comprar tudo, né? Então, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria um lugar que fosse mobiliado, e aqui é mobiliado. Eu gostei muito também da localização, porque aqui onde eu moro é perto do metrô, é perto do hospital. Eu tenho que pegar um ônibus que é bem aqui perto, e em acho que 2 ou 3 pontos eu já tô no hospital. Então eu olhei tudo isso e escolhi aqui, né, onde eu moro, que é no Share, um lugar que tem uma moradia estudantil. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria morar aqui. E aí eu comecei a ver questão de valores. E aí eu já percebi que não ia conseguir morar sozinha, porque era bem caro, era praticamente a bolsa toda da minha residência. Se eu fosse morar sozinha. E aí esse que eu moro, que eu divido, ele sai mais em conta, né? E aí, então, eu comecei a ver vídeos, entrar em contato. Eu gostava muito daqui porque tem academia, né? Então é uma coisa que era muito importante pra mim, porque como eu ia chegar muito tarde do hospital e sair muito cedo... Ai, barulho. Como eu ia sair muito tarde do hospital, né, de noite, eu pensava, não, poxa, eu não vou deixar de treinar. E pra eu treinar, sair, sei lá, 8 da noite, lugar que eu não conheço, eu achava meio perigoso. Eu falei, não, que bom que tem academia aqui, que dá pra eu treinar em casa, né, super tranquilo. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, fora que é um gasto a menos, né, que aqui eu não pago academia. Eu gostei também que tem uma área de estudos muito legal aqui, um lugar, né, com ar-condicionado, várias mesas, televisão, sofá, que é também bom, sabe, pra você estudar num lugar diferente. Mas aqui onde eu, né, no meu apartamento aqui, eu tô na cozinha, que é toda mobiliada, tem a mesa, o meu lugar de estudos, o banheiro, minha cama, tudo, né, os armários, o guarda-roupa, que é muito grande. Eu gostei também porque aqui tem uma área de lazer muito boa, que tem a churrasqueira, tem uma sala de TV, de jogos, piscina. Então, assim, por mais que eu quisesse aproveitar muito mais, eu conseguia aproveitar nas férias, quando tinha alguma folga. Agora que eu tô, assim, mais nessa etapa final, e também porque o tempo às vezes não colabora, que eu não fui muito. Então, isso me ajudou muito na escolha. Então, eu já tinha, assim, onde que eu ia morar. Acho que a primeira coisa é isso, você ver onde que você vai fazer residência, procurar um lugar que seja perto do metrô e de ponto de ônibus, porque, né, isso já facilita muito, muito, muito mesmo. Outra dica que eu dou é você
optar por um lugar mobiliado, né? E o que eu acho mais importante? Se você tem alguém que vai se mudar para São Paulo, se você passou na residência ou num concurso, e tenta entrar em contato com essas pessoas para vocês alugarem algum apartamento, né? Algum lugar assim, que eu acho que é legal você já vir com uma pessoa conhecida, né? E assim, agora como faz a parte emocional? Eu sempre fui uma pessoa assim mais desapegada, porque desde quando eu era mais nova, eu fiz balé, né? Eu fiz balé desde os meus 6 até os meus 16 anos. Então, assim, com 9, 10 anos de idade, eu já viajava sozinha, sem meus pais, né? O meu pai foi, na minha primeira viagem, que foi pra Indaiatuba com balé, eu ia passar 15 dias, ele foi por fora, viu como que era, viu que era, né, confiável, a gente tinha alguns pais, a gente tinha nossos professores, diretores e tudo. E das outras vezes, nas outras viagens, eu viajava todo ano, muito com balé. E eu viajava sozinha, sem os meus pais, então eu era mais desapegada, assim, sempre gostei demais de viajar. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu já queria ter a experiência de morar sozinha. Então, pra mim, não foi aquela coisa sofrida, doída, aquele medo, aquela coisa. É claro que eu sinto ainda, né, muita saudade, principalmente no começo, que eu fui poucas vezes pra Goiânia no primeiro ano da residência. E eu sentia muita saudade, né? Tinha dias que dava aquela coisinha assim, mas eu não sofria, porque eu também sabia que eu quis vir, eu fiz essa escolha, que a residência era um sonho pra mim, que ia me fazer amadurecer muito, e me fez amadurecer muito, gente, morar sozinha, porque não sei explicar, suas prioridades são outras, você cuida melhor do seu dinheiro, você dá mais valor às coisas, você para de desperdiçar coisas, você se torna muito mais madura, assim, muito. Então, se vocês puderem ter a experiência de morar sozinhos, eu aconselho muito, muito, muito. Hoje em dia eu acho que, assim, é um privilégio muito grande poder morar sozinho. Outra coisa que eu acho que vocês têm que... Sempre que bater a saudade ou medo, pensa que isso faz a gente evoluir tanto, sabe? Eu nunca tive esse medo, assim, porque eu queria muito. E quando eu passei, eu já coloquei na minha cabeça que eu vinha e tudo. Eu acho que é importante também você tomar cuidado. Isso, gente, isso é uma coisa que eu aprendi agora, que eu tô assistindo a novela Salve Jorge, depois de muitos anos. Mas, eu vim aqui, eu já tinha, assim, uma pessoa conhecida... que me ajudou muito no começo, assim, a me localizar. E eu fiz amizades muito rápido, assim, eu sou muito conversadeira, sou muito social, então eu fiz muita amizade com o pessoal aqui do prédio, né? E então foi muito tranquilo pra mim, assim, eu não tive nem sei se eu vou ser muito boa pra aconselhar nesse vídeo, porque eu não tive essa fase de adaptação, de conhecer as pessoas. Eu já cheguei me sentindo assim em casa e fazendo amizade, conversando. Cheguei, já arrumei minhas coisas, já fui saber onde que era o mercado, onde que tinha, né, onde era tudo aqui pra me localizar. Já fui organizar minha rotina e montei a minha rotina, né, com os meus horários. Acho que eu fiz o trajeto da faculdade, não sei. Não, mas já sabia qual ônibus eu tinha que pegar, qual ponto eu tinha que descer. Hoje em dia, gente, com o Google Maps, nossa, é muito, muito tranquilo. Mas então, o que eu daria de dica é você procurar com antecedência o lugar que você quer morar e já entrar em contato pro contrato, né, pra você saber já os valores, pra eles entenderem que você tá interessado. Isso é muito importante. Deixa eu beber uma água. Você escolher um lugar mobiliado, né, assim, eu falo porque minha família não ia ter condições de me ajudar a mobiliar e tudo mais. Escolher uma coisa que tá dentro do seu orçamento também, né, meus pais, minha família não tinha condição de me ajudar aqui, eu também não queria ter esse peso de estar aqui e eles terem que pagar meu aluguel e tudo, então eu escolhi um lugar que eu conseguia, né, pagar o meu aluguel. Você vir de coração aberto, mas, gente, toma cuidado, assim. Não vai sair falando pra todo mundo que isso é uma coisa que eu deveria até, assim, ter me tocado mais, né? Nossa, meus anjos da guarda trabalharam muito, assim, porque
às vezes eu falava que eu era de Goiânia, que eu vim pra cá e tudo. Mas tomem cuidado, tipo em Uber, transporte público, não sai falando da sua vida, toma cuidado, né? No começo até se pegar confiança, sei lá, compartilha a sua localização, se tiver alguém próximo e tudo. Mas é isso. Eu nem sei se foi um bom vídeo, assim, porque pra mim foi fácil, não foi sofrido, assim. Eu acho que foi muito bom e eu acho que a gente precisa se arriscar. A gente amadurece tanto, tanto. Hoje eu sou uma outra pessoa, assim, eu tenho uma outra cabeça. Não sei, eu amadureci muito nesses 2 anos morando sozinha. Eu sou muito feliz de morar aqui sozinha. E eu acho que até a relação com a família melhora, porque você sente mais saudade. Chega uma hora que a gente quer sair de casa, né? A gente quer ter nossa vida, ter mais responsabilidade, né? Andar com as próprias pernas. E hoje eu percebo que foi muito bom. Até minha relação com minha família, que já era boa, eu nunca tive problema com a minha família, graças a Deus, eles sempre foram as pessoas que mais me ajudam até hoje, que mais me incentivam, assim. Mas eu percebo que a relação até melhora, porque você sente mais saudade, você valoriza mais o tempo quando vocês estão juntos. E eu acho que é isso. Eu acho que se tem questões assim, se você tem um medo muito maior, se você tem questões assim, né, internas, emocionais, de sair de casa, de morar em outro estado, um medo, alguma coisa, acho importante procurar ajuda, às vezes até uma terapia, né? Alguma coisa assim, tem que pra algumas pessoas é muito difícil. Mas eu acho que é importante, assim, é aquilo, gente, é o meu lema de vida. Pensa, você tá aí no seu fim da vida e pensar, nossa, podia ter conquistado tanta coisa se não fosse o medo, eu podia ter tanto arriscado, ter mudado de cidade, ter feito meu curso, minha residência. Então eu acho que é melhor a gente se arrepender de fazer do que a gente não fez, né? Mas eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, deixe seus comentários. Mas pra mim foi muito bom eu sair de Goiânia, que é uma cidade grande também, né? Capital. Vim pra São Paulo, também, ó. Uma cidade muito grande. Mas eu sou muito feliz aqui. E é isso, gente. Um beijo.